Olá! Eu já falei aqui antes sobre como elaborar um currículo e que o objetivo de um currículo é gerar entrevista. Então, se você fez esse currículo e esse currículo gerou entrevista, é hora agora de aprender técnicas de entrevista. Se a porta se abriu, você tem que tomar muito cuidado para não deixar que essa porta se feche, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre técnicas de entrevista? Fui chamado para uma entrevista e agora? Calma! Antes de sair correndo, você precisa parar e fazer um planejamento. Tá? Você precisa se preparar para essa entrevista. Então, vou dar algumas dicas aqui de como se preparar para essa entrevista. Eu coloquei 3 pontos importantes. Primeiro, você tem que levantar informações sobre a empresa a qual você vai participar do processo seletivo. Se for uma empresa de recrutamento e que não falou o nome da empresa, busque saber pelo menos o segmento, qual cargo. Você tem que buscar na internet o maior número possível de informações para te preparar para a entrevista. Segundo ponto importante nesse processo preparatório é imprima seu currículo, leve seu currículo em mãos. Pode ser que a pessoa que vai fazer a entrevista esqueceu de imprimir, não sabe onde colocou o seu currículo, então mostre que você também é uma pessoa organizada e estrategista. Releia seu currículo várias vezes, lembre quais são os principais pontos do seu histórico profissional, pegue quais são as principais informações suas. Então você tem que se preparar neste momento, tá? Para fazer essa entrevista. E organize-se para ir até o local da entrevista. Olhe no mapa, se for um local que você não conheça, monte essa logística, prepare o ambiente para que você vá, separe o vestuário, enfim, não tem justificativa de chegar atrasado, não é mesmo? Chegando na hora da entrevista, tem 10 pontos principais que eu coloquei aqui para te ajudar na hora de fazer essa entrevista, ok? Anotem aí então. Se você tem que entender o propósito de uma entrevista de emprego, ou seja, um momento de reflexão. Eu já falei que o currículo ele tem os mesmos propósitos de uma entrevista de emprego. Então, o entrevistador ele quer saber o que naquele momento de entrevista. Ele quer saber quem é você, quais são suas qualificações, o que você fez na empresa passada e o que você pode fazer para a empresa dele. Ou seja, ele quer saber quem você é, o que você agregou de valor na empresa atual ou na antiga empresa e o que você pode agregar de valor também na empresa dele. Então você tem que ficar atento a esses 3 pontos e nunca sair do foco durante o processo de entrevista. Você tem que passar essas informações para quem for te entrevistar. O segundo item importante é não se atrase. Né? Então é uma gafe tremenda se marcou um horário com você e você chegou atrasado. Não importa a justificativa, se caiu um meteoro na Terra, naquele momento você tem que cumprir com os seus compromissos. Então a dica que eu dou, programe-se. O ideal é chegar de 10 a 5 minutos antes, para que você não chegue acelerado, afobado, sente, tome uma água, vá no banheiro, se ajeite, isso é muito importante. E começa a até olhar o ambiente, sentir o ambiente ao qual você está. Agora não chegue muito adiantado também não, porque é muito desagradável. Então a pessoa pode ficar ali, às vezes a pessoa não tem um local para te deixar de forma confortável, chegar meia hora, 1 hora adiantado, pode até mostrar ansiedade. Isso aí é ruim. Então a próxima dica, postura e vestimenta adequada. Tem que ter uma postura condizente na hora de fazer um processo de entrevista, assim como tem que ter também um guarda-roupa, né, um vestuário adequado. Mostre uma boa aparência, faça barba, lave o cabelo, mulheres também, né, com relação a isso. Cuidado com os exageros, nada de modelitos exagerados. Use roupas confortáveis, até porque o processo de entrevista pode demorar, você pode ficar esperando e principalmente pode ser que na mesma hora surja uma dinâmica de grupo. Então, uma dinâmica você tem que estar confortável. Você não sabe como que vai ser esse processo de dinâmica de grupo. Postura. Tome cuidado com a sua postura. Você não vai ficar relaxado, todo jogado na cadeira, mesmo que esteja na recepção. Lembre-se que a partir do momento que você entrou numa empresa, ali já começa o seu processo de avaliação. Então você tem que mostrar vitalidade, energia, simpatia e interesse. Dependendo da postura que você está naquele momento, a pessoa pode achar que você não está interessado na oportunidade ou que não tem energia e não tem um perfil adequado para o cargo, ok? Mulheres, né? Cuidado com decotes, roupas inadequadas, saias curtas, roupas muito justas, maquiagens exageradas, principalmente em processo de entrevista. Você não está indo receber o Oscar e você não está indo também para uma festa. Então você tome cuidado com isso. E tanto homem quanto mulheres é a mesma dica e principalmente com perfume. Perfume muito forte, a pessoa vai ficar numa sala fechada com você, né? Então você tem que ter discernimento com relação a isso também. Vamos para a próxima dica? Quarta dica,
Fique atento ao perfil do entrevistador. Por que isso é importante? Você não sabe quem é a pessoa que vai te entrevistar. Pode ser o próprio dono da empresa, pode ser um estagiário. Então você tem que ter uma linguagem adequada para todos os níveis no processo de entrevista e não desqualificar quem quer que seja que esteja te entrevistando. Ah, mas uma pessoa, ela é júnior, eu sou um cargo de gestão. Mas naquele momento, aquela pessoa tem a chave para fazer com que você continue naquele processo seletivo. Então você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? E outra coisa também, quando eu falo de entrevistador, você tem que entender que tipo de perfil ele tem. Isso exige uma certa análise do ambiente e também comportamental. Se ele for uma pessoa muito objetiva, uma pessoa de poucas palavras, uma pessoa que não é muito contato, não adianta ir dando beijinho, abraçando, mostrando um perfil da qual ele não se identifica. Da mesma forma, se for uma pessoa carismática, uma pessoa simpática, mostre isso também, isso é importante e gera um processo de empatia. Então, linguagem adequada. Agora é a hora de se comunicar. Você fez todo esse preparo, está lá na frente quem vai te entrevistar, você tem que ter uma linguagem adequada. Assim como no currículo, evitar erros de português, evitar falar demais, falar coisas desnecessárias. Às vezes, no processo de entrevista, tem pouco tempo. A pessoa às vezes tem 5 minutos, 10 minutos. É tão comum fazer uma entrevista, às vezes, no aeroporto, né, onde você tem pouco tempo para encontrar quem vai, o seu futuro empregador. Então, você tem que ter cuidado nessa hora. É importante primeiro quebrar o gelo, né? Então não ir logo com um assunto formal. É importante um assunto um pouco informal, para que você se sinta à vontade naquele ambiente também. Seja claro, objetivo, né? Não seja prolixo, não fale demais. Né? Fale o necessário para que a pessoa saiba quem é você, suas qualificações e tenha interesse também em te contratar. Nada de gírias, palavras chulas ou muito técnicas. Como eu já falei, assim como no currículo, quem vai ler o seu currículo pode ser pessoa júnior, pessoa estagiária, pessoas que não são da sua área de atuação. Então você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que se fazer naquele momento entendido. Vamos agora para o 6º item? Prepare-se para responder aquelas perguntas mais frequentes. Todo mundo sabe que sempre vai cair aquelas perguntas. Pontos fracos, pontos fortes. Qual é o seu planejamento de carreira? O que você quer a curto, médio e longo prazo? Por que você quer vir trabalhar nessa empresa? O que você pode agregar para a nossa empresa? Tem aquelas perguntas que facilmente caem no processo seletivo. Então você se prepare, tá? Para esse momento você passar de forma clara, segura e objetiva. Vamos lá então para o próximo ponto. 7º ponto, faça também perguntas, diferencie-se. Sabe naquele primeiro item onde eu falei para você levantar informações sobre a empresa, sobre o segmento da empresa, pesquisa o organograma da empresa, o fluxo de atuação dessa empresa, o posicionamento dela diante do mercado. Essa hora é uma hora que você não está ali só para responder perguntas. É estratégico e diferencia-se aquele profissional que sabe fazer uma boa pergunta, que coloque uma pergunta de forma estratégica e no momento certo. Então, você está mostrando que está fazendo o dever de casa e que é um profissional também experiente. Ok? 8ª dica, não minta, seja você mesmo, não é hora de inventar história ali. Age de forma natural, não queira criar um personagem, a máscara cai. Né? Então é legal você agir com naturalidade, espontaneidade, né? Mentir nunca é a melhor solução, independente de quão desesperado você esteja para se recolocar no mercado. Tome muito cuidado, porque uma porta que se fecha, dificilmente ela se abre novamente. Mostre autenticidade e naturalidade. 9º item. Esse item também é muito importante. Sorria, seja simpático. É muito interessante que você, neste momento, claro, não exagere, não busque ser alguém que você não é, mas mostre simpatia, mostre educação. A pessoa que está te entrevistando pode ser uma pessoa que vai trabalhar com você. Não tem nada mais desagradável de trabalhar perto de pessoas pessimistas, chatas, mal-humoradas. Então, passar carisma é muito importante nesse momento. Até porque pode ter várias pessoas concorrendo ao seu cargo, concorrendo a essa oportunidade. E o que vai diferenciar uma pessoa de outra se vocês têm a mesma competência, se vocês têm as mesmas qualificações? Tem a ver com a simpatia, tem a ver com o carisma, a pessoa se identificar com você. E a pessoa tem interesse que você trabalhe na empresa dela. Então, isso é muito importante. Vamos agora para a 10ª dica? Não, nunca, de jeito nenhum,
fale mal da antiga empresa ou do empregador ou do chefe. Isso é muito importante. Por quê? Você tem que evitar palavras negativas, palavras pessimistas, você tem que mostrar carisma. Ficar falando mal da antiga empresa é ruim para a sua imagem. Lembre-se que essa pessoa que pode estar te entrevistando pode ser seu futuro chefe. E ele pode pensar, se ele está falando mal do antigo chefe dele ou da empresa, vai falar mal de mim e da empresa também, a qual ele está buscando essa oportunidade. Então evite isso. Passado é passado. É hora de falar coisas positivas. Essas foram as 10 dicas que eu me propus a falar para você aqui hoje. Agora tem um outro assunto importante que eu quero entrar agora em pauta e vai ser um outro vídeo onde eu vou dar dicas especiais sobre esse assunto. O que adianta você ter um currículo bem elaborado, você arrasar na sua entrevista, se a imagem que você está passando nas redes sociais não é uma imagem profissional ou qualificada? Então eu pergunto, que imagem você tem passado para o mercado de trabalho nas suas redes sociais? Cuidado, ali está aberto, qualquer um pode ver. Então, se você está participando de um processo seletivo, se você está buscando emprego, buscando se recolocar, dê uma revisão nas suas redes sociais, olhe que fotos você tem colocado, que comentários você tem feito e se tem passado um perfil de confiança e credibilidade. Então é isso. O que eu posso fazer agora é desejar mais uma vez para você boa sorte na busca de oportunidades no mercado de trabalho.